Abra a tua Bíblia lá em Salmo 90. Salmo 90. Nós vamos falar hoje sobre a eternidade de Deus e a fragilidade do homem. A eternidade de Deus e a fragilidade do homem. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, e nós estamos, ó Pai, diante do Criador, diante da Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que é o próprio Senhor falando conosco. E que possamos, ó Pai, estar passando essa palavra, Deus, de uma maneira fiel às Escrituras Sagradas, ó Pai, porque assim como o Senhor deixou para cada um de nós, para que possamos estar entendendo a Tua palavra, ó Deus, mediante o Teu Espírito Santo, que muitas pessoas, ó Pai, possam estar entendendo a mesma, ó Deus, para que possamos estar explanando as Escrituras de uma maneira mais fiel possível, ó Pai. Nos dê sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo aqui, na sua Bíblia está escrito? Quem escreveu esse salmo? Está escrito aí? Ou no celular, não sei, no celular está escrito. Salmo 90. Quem escreveu esse salmo? É o salmo mais antigo. Porque a maioria das pessoas acha que foi Davi que escreveu todos os salmos. Não foi. Filhos de Coré, Asaf. Nesse caso aqui foi Moisés. É o salmo mais antigo que tem. E é um salmo muito bom. E é um salmo que vai falar sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade ou a fragilidade do homem. Ou seja, Deus ele é um ser eterno, atemporal. Quando que Deus nasceu? Alguém pode me falar, me explicar? Por mais que a ciência procure entender e saber quando que foi o nascimento de Deus, lógico que Jesus veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou, está à direita do Pai, a gente sabe disso. E Deus? E Deus é Jesus, não é? E Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus e Jesus está a Trindade. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Quando que Deus nasceu? Isso dá um bug em nossa mente, não dá? Uma linguagem mais informática, né, João? Dá um bug aí na nossa mente. Deus não teve um nascimento. Agora, como você explica isso para uma criança? É difícil. Deus não teve um nascimento. Nós tivemos um nascimento. Mas Deus não. Por isso que nós somos seres temporais e Deus um ser atemporal. O tempo é dele. O tempo é de Deus. Então, por isso que nós falamos, esse salmo, na verdade, fala que Deus ele é eterno, e quando nós falamos sobre a eternidade de Deus, está dentro dos atributos, que significa que Deus é amor, parou aí para algumas pessoas, Deus é amor. Deus é justiça, essa palavra é meio pesada, eu não gosto, um Deus justo não. A ira de Deus está dentro dos atributos de Deus, essa palavra também não gosto. Então, vamos ficar com Deus é amor. Parou. Está errado. Nós precisamos entender que Deus ele tem todos esses atributos. Só que quando nós olhamos para a ira divina, por exemplo, era para cada um de nós estarmos indo a caminho do inferno. Deus teve misericórdia e nos resgatou. Agora, aquele que ainda não conhece a Cristo, entenda bem, a ira de Deus permanece sobre ele, é bíblico. Só que hoje, para ganhar multidões, muitos pastores, gente, eu sei do que eu estou dizendo, eu converso com muitos pastores, eles para ganhar multidões, eles mentem e falam que não, Deus é amor, pode vir, não tem problema, esse pecado não é pecado, assim, é um erro, você está errando, sabe? Então hoje estão tratando o pecado como erro, não, vamos devagar, não é bem assim, entende? Esquecem da justiça de Deus. Pessoas estão sofrendo o tempo todo por conta da justiça de Deus. E algumas pessoas por conta da ira, porque o Senhor, os olhos dele estão observando tudo. E as pessoas achando que a justiça não existe. A justiça existe. Agora, o que hoje nós não estamos mais, a ira de Deus não está sobre nós. Porque hoje Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então isso é bom. Agora tem muita gente que acha que não, que o Espírito Santo, ele não habita, ele vai embora, isso é a coisa do Antigo Testamento. Ele vinha sobre a pessoa
e saía. Hoje não, hoje ele habita em nós. Eu sei que às vezes é uma mensagem meio mais teológica, assim, meio complicada, às vezes, algumas partes de entender, mas é isso, a eternidade de Deus é totalmente o oposto da fragilidade do homem. Nós somos frágeis. Qualquer coisinha, ficamos doentes. O último inimigo a ser vencido, qual que é? A morte. O último inimigo a ser vencido. É difícil, não vai ter como vencer. Hoje nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, e etc. Eu tenho vida abundância, amém, amém, amém. Eu tenho vida eterna. Como que eu faço para entrar nessa vida eterna agora? Como você entra dentro da vida eterna? Eu tenho aqui nessa terra, fato. E depois? Eu entro nessa vida eterna através da morte. Quem quer morrer? Ninguém, né? Ninguém quer morrer. Mas eu só entro na vida eterna com Cristo lá no céu através da morte. Isso que dificulta o entendimento de algumas pessoas que eu não quero entender. Eu não quero entender dessa forma. Então, a cada ano que passa, a cada mês, a cada semana, nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus. Esse salmo aqui é um salmo muito sábio. Embora não foi Salomão, né, que foi o homem mais sábio, mas ele passa para a gente, porque a sabedoria ela deve ser procurada intencionalmente, ela não vai cair do céu. Ela não vai cair do céu. Pois não é encontrada por acaso, mas por quem busca a Deus. Olha só o que diz Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? Os ventiladores, tá, irmãos? Tem uns mosquitinhos chatos aí. Alguém tem raquete aí para matar isso? Quando nós vemos isso, nós pedimos sabedoria a Deus, e Deus dá sabedoria. Sabedoria para quê? Para viver aqui nessa terra. Para conduzir algumas coisas aqui, eu preciso de sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, eu vou apanhar o tempo todo. Olha só que interessante. Galileu Galilei, eu não estou falando da pessoa, né, dele, porque é um cara muito admirado, fez muitas coisas em prol da ciência. Coloca aí, Isabela, por favor. Tem aí? Galileu Galilei, olha a frase que ele falou. Por isso que a gente precisa analisar as frases que é ditas por alguns pensadores. E aqui, mais uma vez eu falo, ele é o pai da ciência moderna. Não estou questionando a pessoa dele, os feitos dele, mas olha algumas frases em relação à Bíblia. A verdade, o que ele disse, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Mas a dúvida é o começo da sabedoria. A dúvida é o começo da sabedoria. O que a Bíblia fala? Dá mais um clique, Isabela. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em outras versões, o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, fala que o começo, a dúvida é o começo da sabedoria. Só que a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente precisa entender esse caso. Então, às vezes, nós pegamos, né, muitos pensadores, fizeram grandes feitos para a humanidade, nós não estamos tirando esse mérito da pessoa. Mas a gente precisa questionar o que ele está dizendo. Está de acordo com a palavra de Deus? Isso na filosofia eles ensinam. Precisa questionar as coisas. Não é só engolindo apenas. Eu preciso questionar. O que ele está falando, legal, e pum, né, coloca, compartilha. Isso é meio que uma fake news. Comparado à Bíblia, tá? Comparado à Bíblia. Então, uma das formas que Deus preparou para nos ensinar sabedoria é o tempo. Eu tenho analisado com cuidado o meu tempo que eu tenho vivido. Eu tenho administrado o meu tempo com sabedoria? Às vezes não. Às vezes eu não tenho administrado o meu tempo com sabedoria. Para quem o entende, sabe que existe para nos fazer mais sábio. Por exemplo, ontem, às vezes você não tinha tanta sabedoria. Hoje, se você fizesse, né, algumas coisas do passado, você não fazeria novamente. Porque hoje você entende, você tem um entendimento. Você tem sabedoria que aquilo não dá certo, não é legal. Então eu posso ter sabedoria nesse quesito.
E esse salmo aqui, que é atribuído a Moisés, como eu falei, é uma oração de confiança a Deus. É um camarada que estava orando a Deus e confiando em Deus. Podemos dizer que esse texto é um resumo de que Moisés aprendeu com a vida. De que Moisés aprendeu com a vida junto com Deus. Esse andar com Deus. É isso que é essa questão aqui. São palavras de sabedoria que demonstram uma vida dedicada a Deus. E quando nós falamos de uma vida dedicada a Deus, eu tenho uma vida dedicada a Deus, eu vou deixar um legado. Deixar um legado é deixar um legado para outra pessoa só, também. Se eu partir hoje, tem alguém que me substitua? Alguém vai substituir com a minha partida? E esse legado também é muito interessante. Provérbios 10, 27 fala assim: o temor do Senhor faz o quê? Prolonga a vida. Mas a vida do ímpio, daquele que não conhece a Deus, porque ele faz muitas coisas que não agradam ao Senhor, ela é abreviada. Então, cuidado com o determinismo. E tem um salmo que fala, né, que todos os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. Eu pego um verso e faço uma doutrina, é complicado. Eu fazia dessa forma também. Aí no seminário você começa a expandir um pouco mais. Você lendo algumas coisas, você começa a entender mais ainda. Porque você tem sua vida. Olha, eu vou morrer, nós estamos em 2020, eu vou morrer em 10 de janeiro de 2021. Está determinado, mas e se eu começar a beber, usar drogas, ter uma vida boêmia, né, que a noite toda aí, e zoeira, pode ser que abrevia. Quem sabe eu pego uma moto bêbado aí, saio numa rodovia, pode ser que abrevia. A Bíblia fala isso. O sábio, o temor do Senhor prolonga a vida, prolonga. Porque eu deixo de fazer algumas coisas que iam ser abreviadas. Hoje não. Hoje, porque a vida do ímpio ela é abreviada. Coitadinho, morreu com 20 aninhos, baleado. O que ele estava fazendo? Roubando algum lugar. Isso é normal. O salário do pecado é a morte, a Bíblia fala isso. Então hoje, o que nós temos visto? As pessoas, com misericórdia de algumas coisas, estão totalmente fora da palavra. Tadinho, era tão bom. A gente vê isso o tempo todo na TV, na internet. Mãe, olha, tadinho, mas o que ele fez? É lógico que há erros da outra parte, da justiça. Há erros. Mas a maioria, a pessoa não quer saber, porque são editados e jogados para a mídia. Então isso é complicado. Quando a gente vê com a pessoa, né, tadinho, aos 20 aninhos, foi abreviado. Eu não poderia viver até os 60 anos? Poderia. E aí? Foi culpa de Deus que ele morreu? Deus sabia que ele ia morrer? Sim. Mas foi culpa de Deus? Então são coisas que a gente precisa analisar e entender. A gente vai meditar nisso aqui bem rapidamente. Primeiro, a sabedoria sobre os dias passados, por exemplo. Olha só aqui, você está com a Bíblia aberta em Salmo 90? Salmo 1, 91 fala assim: Senhor, Tu és o meu refúgio sempre, de geração em geração. Quando vem algum problema, eu me refugio em quem? Na mamãe, no papai, na vovó, no vovô, na titia, no titio, ou em Deus? Mas às vezes, na prática, é diferente. Às vezes, dependendo do problema, eu estou me refugiando em pessoas. Estou me refugiando em alguém palpável aqui, que eu posso ver, que eu posso conversar. Mas eu tenho buscado refúgio em Deus. Aí no verso 2 fala assim: antes que nascessem os montes e criasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Então, olha o Deus que eu sirvo. Isso que eu gostaria de passar para você. Eu não vou ler todo o Salmo não, senão a gente vai demorar um pouco. Então a sabedoria nos ensina que hoje eu preciso ser melhor do que ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. Ou seja, eu preciso crescer, pelo menos em Deus, na parte espiritual, na parte profissional também. O que eu estou fazendo? A sabedoria diz respeito a isso. O tempo que eu disponho, a pessoa que ela é sábia, ela vai dispor do seu tempo com sabedoria. Ela não vai ficar gastando, jogando o tempo. Sem contar que a pessoa que às vezes não tem nada para fazer, o tédio se instala, isso é verdade.
Isso a gente sabe. Quando você pode notar, quando você está sem nada para fazer, de repente está cansado e é entediante isso. Isso é muito entediante. Então por quê? Porque é da nossa natureza. Então a sabedoria dos dias passados, ou seja, o passado só pode nos ajudar com lembranças, com as lembranças, que pode dar esperança para o futuro. Eu posso lembrar aquilo que eu passei para dar esperança para o meu futuro. Você vê o link que dá? Então isso é importante. O que não for bom, Deus nos ajuda a superar, pois tudo Deus faz novo em nossas vidas. Gente, quantas pessoas estão amarradas no passado ainda? Não são poucas. Estão amarradas no passado. A pessoa fez um problema lá atrás e ela está levando esse problema adiante. Então, com isso, ela não vive. Ela não vive, infelizmente. Não tem como falar que vive porque não vive. Então, o passado, às vezes, da família, porque Deus é o nosso refúgio, da família, né? De geração em geração. De eternidade, Deus é Deus. Ele sabe de todas as coisas da nossa história. Então, não somos nada diante de Deus. Aquela pessoa que se acha, né, o autossuficiente diante de Deus, ela já está errada, já começou errado. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo esse Deus, eu tremo esse Deus também. Né? Lembra que os demônios também tremem, temem, só que eles não obedecem ao Senhor. Eles conhecem a Deus, eles sabem. Eles são criaturas de Deus. Criaturas caídas, né? Anjos caídos. Mas não obedecem a Deus. E aí, eu sei das coisas, mas não pratico. Não estou obedecendo. Então, Deus é eterno e está acima do tempo humano. Sabe tudo o que aconteceu e que pode acontecer. Infelizmente, teve um pastor de renome até no Brasil. Infelizmente, ele caiu. Eu falo infelizmente porque era um pastor muito usado por Deus. Ele caiu porque ele falou sobre isso. Que Deus... eu esqueci o nome da palavra, uma palavra meio até difícil de falar. Deus sabe até aqui, daqui para lá Deus não conhece mais. Ou seja, algumas coisas, a pandemia pegou Deus de surpresa. É uma visão mais ou menos assim. Teísmo aberto, acho que chama. Acreditava nisso e tentava passar. É um pastor batista. E tentava passar para as pessoas. Infelizmente, as pessoas começaram a ver que ele estava viajando a maionese. E estava. Peraí, como que um Deus que conhece toda a eternidade, toda a história, até o fim, né? Ele é o alfa e ele é o ômega, como que ele não conhece? E a pessoa falando que Deus não sabia. Muitas coisas pegavam Deus de surpresa. Então isso também é complicado. Nós sabemos que a nossa vida aqui é muito curta, por isso que nós devemos viver intensamente o melhor a cada segundo e nunca ficar perdendo tempo com coisas insignificantes. Quem dera eu ter uma pessoa ali ao meu lado, quando era mais jovem, me instruindo algumas coisas. Às vezes via, sei lá, perder tempo, um exemplo. Com a televisão, ficar o tempo todo lá. Vou zerar uma série, vou zerar. E depois, o que eu faço? De repente serve para a minha vida pessoal, amém. Eu estou investindo alguma coisa. Agora, quando está passando o tempo com coisas insignificantes, e eu até comentei hoje de manhã, algumas pessoas, né, não sei, né, se você assiste não tem problema, só vou comentar. Perder tempo com Big Brother. Eu estou falando perder tempo porque é perder tempo. Não estou falando que você não vai ganhar tempo. O que está falando de bom lá? Não está falando nada de bom. Se tiver, me perdoe então. Me perdoe. Não sei se alguma coisa de lá sai de bom. Mas se tiver saindo de bom, a coisa boa, não, então eu vou assistir. Tem coisa legal. Tem muita coisa interessante. Mas se não tem, entra dentro das coisas insignificantes. Se eu não estou aprendendo nada, a pessoa, quando ela é sábia, ela capta alguma coisa. Eu vou assistir esse filme traz algum benefício para mim? Sabia disso? A gente precisa pensar nessa parte. Quando eu penso na questão do tempo, administrar melhor o meu tempo. Entende? Então, quanto mais eu sou novo, aí eu vou adquirindo conhecimento e mais conhecimento para a glória de Deus. Não para a minha glória, para a glória de Deus. Então, podemos aprender a sabedoria com o passado, quando nos arrependermos dos nossos erros, para não cometer novamente. Até esses dias alguém comentou lá numa live, né, que saiu aí. Errar uma vez é o quê? É humano.
A segunda é burrice. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes no passado eu errei e de repente eu estou fazendo novamente. Eu preciso aprender com o passado. Opa, peraí, nessa parte aqui eu errei, eu não vou errar novamente. Também precisamos aprender a ser sábios, olhando para o passado e andando com sábios também. Tem muita pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa, ela pode me ensinar muitas coisas. Tem uma sabedoria, não estou falando sabedoria apenas de disciplina não, gente. De vivência, de empirismo, de vivência de ter momentos de vida aqui. Ela pode passar muita coisa boa. Então a gente pode aprender com muitas pessoas. Olha, eu não sei essa área aqui. Tem como me ensinar? A pessoa aprende. Né? Não estou dizendo só disciplinas que a gente vê nas escolas. Não. Muitas outras coisas. De repente alguém que sabe, um exemplo, rebocar. Eu não sei rebocar uma parede, me ensina. A pessoa te ensina, entendeu? Essas coisas. De repente eu não sei, a pessoa pode ensinar. Amém, irmãos? Segundo, a sabedoria para os dias atuais. O dia de hoje, você sabe muito bem disso, é um presente de Deus para nós. É um presente. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Paulo, ele fala assim, ó, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação, ou seja, aquelas pessoas, se tiver um pouco mais assim de sabedoria, peraí, eu vou largar essa vida e vou em rumo de Cristo. Eu sei que é Ele que nos resgata, mas eu vou sair disso. E as pessoas também têm misericórdia. Devemos viver na expectativa de que agora temos uma oportunidade de experimentar as bênçãos do Senhor e não perder mais tempo. Salmo 90:12, aquilo que nós falamos no princípio, ensina-nos, ninguém nasce sabendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Aí tem um versículo, que eu acho que eu pulei ele, acho que é o versículo 10, esse microfone está meio longe a base, né? Versículo 10, verso 10, né? É o costume. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 anos, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a nossa vida passa depressa e nós voamos. Entenda bem, você ter uma vida longa hoje é bênção, mas também é castigo. Castigo por quê? Por causa do sofrimento, da canseira, do enfado. Isso é bíblico. Riley fala sobre isso no comentário dele. Você chega lá 90, 100 anos, é uma bênção, mas também é o castigo. Por que é o castigo? É a questão da morte, é a questão da canseira, do pecado que nos assedia o tempo todo. Às vezes o nosso corpo já está cansado, chega um momento assim que eu estou cansado, eu não quero mais. Às vezes eu não quero, já deu o que tinha que dar. E às vezes nós pensamos dessa forma. Eu até mencionei, né? Tem aquele recorte de jornal, lembra? Não sei se alguém já viu isso. Isso em 1920, 21. Uma idosa de 42 anos foi atropelada por um ônibus. Alguém já viu? Uma idosa de 42 anos. Naquela época, olha a taxa de mortalidade. Olha a taxa. Hoje não, hoje já mudou. Entende? Então, quando a Bíblia fala aqui, a gente também precisa entender o lado cultural da coisa. Não é porque a minha vida, 70, 80 anos. Eu estou dizendo que eu já vi pessoas falando, tá? Senhores de já 80, já estou fazendo hora extra. Às vezes não. Às vezes ele vai até 100. Qual o máximo que a pessoa já viveu já? 120? Quem quer viver até 120 anos? Tem bastante pessoa, bastante gente. Só que não. Poucas pessoas. Mas por quê? Por conta do cansaço. Mas ninguém quer morrer também, tem essa, né? Uma vez eu fiz uma pergunta tão tola, mas tão tola, que eu arrependo até hoje. E eu vou falar essa pergunta. Eu cheguei num senhor que já estava numa idade bem avançada, eu falei assim, o senhor fica pensando na morte, que daqui a pouco o senhor vai morrer?
Aí ele olhou assim para mim, esse cara é meio 13, não é possível, né? Você perguntar isso para um senhor, não tem cabimento. É igual alguém, se eu estou num leito de um hospital, chega lá e fala assim, e aí, você está preparado para a morte? Acho que eu não ia gostar também. Mas é muito chato essas coisas. Mas é o quê? Falta de sabedoria, né? E essas coisas a gente vai adquirindo com o tempo. Mas a sabedoria para os dias atuais, por exemplo, no versículo 11, Deus, aqui está dizendo que Deus vê todas as coisas. Então nós devemos viver cada momento sabendo que Deus está sabendo de tudo. Por isso que é importante vigiar e orar. Se Deus está vigiando, está olhando tudo, eu preciso estar vigiando, eu preciso estar orando. Deixa eu entrar rapidamente numa questãozinha aqui. Essa semana algumas pessoas estavam perguntando. A questão do jejum. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Irmãos, isso não é jejum. Para começar, não tinha nem Coca-Cola na Bíblia. Eu acho que você sabe disso. Então as pessoas estão, e eu não estou falando, né, do refrigerante, mal de misericórdia, mas a pessoa fala assim, eu vou fazer jejum de tal coisa. Isso é abstinência de alimentos, tá? Jejum é outra coisa. Jejum é você retirar um alimento, né, um café da manhã, um almoço, um jantar, e nem todas as pessoas podem jejuar. Não sei se você sabe disso. Tem pessoas que ficam sem comer, ela até desmaia. Então é falta de fé. Não, irmãos, não é falta de fé. Tem pessoas que precisam de comida. Pessoas que têm algum déficit de saúde, precisa de alimentação. Então há pessoas que não podem jejuar. E o jejum, ele é acompanhado de oração. O jejum não é sozinho. Eu estou aqui, nossa, eu estou numa fome, estou com uma fome, mas eu não oro. Só estou jejuando, eu não oro. Eu lembro de uma vez no seminário, um camarada, estava tendo jejum, esses jejuns modernos de hoje, né? Aí eu não sabia, né? Coloquei uma Coca-Cola na mesa, Coca-Cola de novo, coloquei em cima da mesa, assim, ó. Ele falou desse jeito, perdão da palavra chula, desgraça, sabe que eu não posso tomar, que eu estou de jejum de Coca-Cola, sabe muito bem disso. Fez jejum de Coca-Cola. Mas tá bom, né? Cada um. Mas vamos lá. O versículo 12, olha só o que diz o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Você pode contar os dias que já passaram e os que faltam para algo, para que você espera acontecer. Eu estou esperando algo. Eu tenho sonhado com alguma coisa, imaginado alguma coisa, ou já zerei, a minha vida já acabou aqui. Sabe, eu não estou fazendo mais nada para melhorar. Isso te traz sabedoria, pois você aprende a viver melhor. Por isso que eu estou falando muito em relação ao tempo. Porque o tempo nos ensina a viver melhor. Porque nós somos frágeis. Nós somos meio casquinha de ovo. Nós somos meio que uma Nutella, assim. Na geração, não é a geração, nós em si. Qualquer coisinha, você vê, um vírus que você nem vê, nós nem vemos, derruba uma pessoa. Uma coisinha minúscula. Entende? Então, nós somos frágeis. Então, a gente precisa ter sabedoria para os dias atuais. Orar todos os dias no versículo 13, no verso 13. Salmos não tem versículo, tá, gente? É verso. Quando eu falar versículo, exclui, é verso. O salmista aqui, ele clama por socorro, mostrando que todos os dias nós devemos orar sem cessar, tá? Não é eu via brigas e mais brigas. Quanto tempo você ora? 1 hora. Só isso, eu oro 3 horas, eu oro 4 horas. Isso é coisa de fariseu, isso aí não existe. Orar sem cessar. Às vezes você está dirigindo o carro, dirigindo sua moto, andando de bicicleta, você está orando. Esse é orar sem cessar. Conversando com alguém e você vai orando. Essa é a verdade. Então, cada manhã é nova para a gente. Deus está preparando o amanhã. Então, por isso que, como eu falei quarta-feira, a questão da ansiedade é difícil, porque Deus está preparando o amanhã. E o que eu posso fazer para mudar o amanhã? Nada. Eu faço planos.
Eu faço projetos, mas se não for a vontade de Deus, não acontece. É simples. Então hoje é o tempo de alegria. Olha só o que diz o verso 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Às vezes nós sofremos tanto no passado, que hoje a gente precisa de um tempo de refrigério, um tempo de alegria. E às vezes nós não visualizamos essa alegria. Nós estamos o tempo todo de cabisbaixo, o tempo todo olhando para o passado. E nós não vivemos a alegria de Deus, a alegria da salvação mais. O tempo todo desanimado. Isso é ruim, quando eu vivo dessa forma. Então hoje é o tempo da alegria. Eu preciso investir em coisas que me façam pelo menos alegre. Eu tenho praticado um esporte, se eu gosto, e isso é bom para a saúde. Eu tenho praticado algum tipo de esporte? Não, eu não gosto de esporte. Eu prefiro ler um livro. Tá bom, não. Eu prefiro assistir uma TV, algo que é bom lá, vou assistir. Vou praticar um hobby, daquilo que eu gosto. Eu gosto de arrumar o quartinho da bagunça, alguma coisa lá. Algo que eu goste, eu tenho praticado, aquilo me traz alegria. Então essas coisas a gente precisa tomar cuidado. E tomar muita atenção nisso. Eu tenho feito coisas que me façam um ser alegre, por exemplo. Então hoje é um dia de buscar sabedoria a Deus. Eu preciso estar atento em tudo o que acontece agora. E perceber a ação do Senhor em minha vida. Sabendo que todas as decisões são importantes e cada instante não voltam mais. Não volta mais. Eu tenho percebido isso. Eu tenho lido um autor que tem me ajudado muito. Ele chama Amos Oz. Ele é um israelita. E ele fala na questão da observação. A pessoa observa demais. Tem muita gente que é assim. Mas aquela pessoa, por exemplo, colérico, sanguíneo, ele tem essa dificuldade. Ele é muito agitado. Então ele não para, ele não é como um melancólico, alguém fleumático que senta, observa as coisas. De repente alguém notou que o meu sapato está sujo. Eu estou só ilustrando, tá, irmão? Não está sujo, não. Mas alguém observou. Outras pessoas não conseguem observar. Alguém observou que tinha que trocar uma tomada ali, veio e trocou. Né, Gabriel? Mas pela graça de Deus, observou, isso é bom. A observância é boa. Isso é bom. Porque a pessoa está observando. Agora, se eu não observo nada, eu vou vivendo os meus dias com tolice. E a Bíblia não se agrada dessa questão, a questão do tolo. Terceiro, para a gente finalizar, sabedoria para os dias futuros. O futuro a gente sabe que é incerto, mas Deus ele é o dono do tempo, sendo o único que pode nos garantir a vida eterna em Cristo Jesus. É o único que pode fazer isso. Então eu posso buscar a presença dele, no versículo 16, somente Deus pode fazer aparecer as suas obras, a sua glória, pois o futuro pertence a ele, o futuro está nas mãos dele. De repente você está aqui nessa noite, ou está nos assistindo, e dizendo assim, o que vai ser de mim amanhã? Eu estou com um problema sério, eu preciso resolver, o que vai ser de mim amanhã? O futuro pertence ao Senhor, coloque diante dele o teu futuro. Pô, Pai, me ajude nessa questão. Amanhã preciso resolver algo que está pendente, mas me ajude, me dê sabedoria. E Deus te dá, irmãos. Tiago fala isso. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente. Deus não vai reter isso. Você pode notar um professor ou uma pessoa, um pensador, ele distribui sabedoria, ele não fica retendo. Quando a pessoa retém, ele é egoísta. Mas quando ele distribui aquilo que ele sabe, ele está sendo alguém generoso. Então eu preciso aprender sabedoria com o futuro, quando nós nos tornamos dependentes de Deus e em tudo, esperando pelo Senhor. Em tudo eu estou esperando pelo Senhor. Olha só o que diz Salmo 62, 1 e 2. A minha alma descansa. Irmão, se isso está em Salmo, eu estou falando isso, eu acredito na Bíblia, precisa ser verdade. A minha alma descansa somente em Deus. Eu estou descansado em Deus hoje, independente do problema de amanhã. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, eu jamais serei abalado. Amém?
Então não vai ser coisinhas dessa vida que vai me abalar, não. Não vai ser coisas dessa vida, embora eu sendo frágil, não vai me abalar, porque o Senhor é minha torre segura. Eu sou firmado nele, então jamais vai me abalar. Não vai ser amanhã um bom dia que eu vou dar para alguém e alguém vai me falar, bom dia só se for para você. Isso não vai me abalar. Olha aqui que você fez semana passada, olha aqui, olha a caca que você fez, Isso não pode me abalar, que é coisa natural dessa vida. Salmo 62:5, que é o verso da nossa igreja. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Então nós temos esperança. Então nós temos esperança para levar para o mundo desesperançoso, que mais de 70% estão ansiosos por conta da pandemia, eu posso ajudar essas pessoas. Eu posso ajudar. Eu estava esses dias conversando até com o Gustavo, em relação, que o prefeito pediu para que as igrejas estivessem abertas. Sabe por quê? Para levar esperança para as pessoas. Tendo todo cuidado, é claro. Tendo todo cuidado. Então ele pediu, pastores, abram as suas igrejas para que dê esperança para as pessoas. Porque fazendo isso, não sobra muito para a prefeitura, por exemplo, para o Estado. Porque hoje, um pastor ou a igreja, ela tem esse poder curador, através de Deus, é claro, pela graça de Deus. Porque a pessoa, ela vem ou ela assiste, muitas pessoas têm assistido e comentado, têm mandado para a gente, via WhatsApp. Muitas pessoas, que nem moram aqui na cidade, mas estão ouvindo, estão aprendendo de Deus. Algumas pessoas falam, a minha igreja está fechada, mas o prefeito pediu para que as igrejas o ajudassem, para que as pessoas tivessem esperança em Deus. Amém? E cada vez mais as pessoas estão retornando, isso é bom, porque as pessoas estão retornando porque estão mais tranquilas, porque está abrindo algumas coisas, graças a Deus por isso. Então somente o Deus que é infinito pode saber o futuro e nos abençoar, porque Ele é poderoso. O nosso Deus é um Deus poderoso para nos salvar, para nos guardar, para nos guiar. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? E tem uma canção que nós vamos entoar nessa hora que fala que o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é um Deus santo, puro e poderoso. E a gente pode cantar isso com grande convicção, que o nosso Deus, Ele é poderoso. Porque Ele é um Deus que nunca falha, irmãos. Você pode ter certeza disso. Se você vê... Pode colocar, por favor. Se você vê adorar o Senhor, você está adorando ao Senhor na sua casa, continue adorando. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Vamos cantar. Louva o Senhor com todo o teu ser, com toda a tua alma. Tem entusiasmo para louvar a Deus.
nome dele nós vamos vencer. Não é perder. Não está dizendo, vou perder no nome do Senhor. Não, nós vamos vencer. Então, já começa a partir de agora, começar a falar também palavras de vitória. Não palavras de derrotas, palavras de bênçãos. Para que você seja um vencedor mesmo. Amém? E com isso nós vamos ganhando. Nós não vamos perdendo. Nós vamos tendo vitória por conta desse Deus poderoso. Amém? Irmão, senta só um pouquinho, deixa eu dar os avisos. Eu quero convidar minha esposa aqui, ela vai orar pela família. Nós estamos dando aconselhamento espiritual, né, na parte que nos ajuda, que ajuda as pessoas, melhor dizendo, e acaba ajudando nós também. Então nós estamos juntos nessa e nós cremos que isso vai passar, está passando em nome de Jesus, e não é por conta disso que nós vamos relaxar não, irmãos, vamos continuar cuidando, tá bom? Usando máscara certinho, daquilo que foi colocado, lavando as mãos, álcool gel, o distanciamento ainda precisa ter, infelizmente, a gente vê alguns pontos aí que, só por Jesus, a gente não quer que retroceda, a gente quer que avance. Então, fale conosco, tá bom? Curso de integração, minha esposa, você pode contactá-la. Se você deseja conhecer um pouco mais da doutrina, ficar membro da igreja. O Quilo do Amor, eu quero agradecer imensamente a vida da Joelma, daqueles que têm contribuído também com os alimentos. A gente tem abençoado vidas por conta disso, tá? Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Se você puder trazer alimentos para a casa do Senhor, traga, porque pessoas precisam. O culto de quarta, por enquanto, ainda é somente online, né? Depois nós vamos voltar também, em nome de Jesus. Então, toda quarta nós temos nosso culto em todas as redes, YouTube, Instagram e Facebook. Você é convidado a participar. Eu sei que às vezes nós não temos um estúdio, vocês percebem, né? Ninguém tem um estúdio, ninguém está preparado para isso. A igreja não é aquela igreja de 30, 60 anos, que tem um estúdio dentro da igreja. Não, a igreja não tem. Então é um celularzinho, um notebook ali, e só. Tá? Mas graças a Deus, pessoas têm sido abençoadas pelo culto de quarta. E o nosso culto de domingo, às 9 da manhã, que estava uma bênção hoje, e às 19 horas. Se você puder convidar pessoas, de repente alguém está aí do seu lado, né, te dando um toque, às vezes a pessoa chega falando alguma coisa, e eu posso convidar ela, falar alguma coisa e convidar ela para vir para o culto. Então isso é bom, porque de repente alguém está sem esperança na vida. Então eu posso fazer isso. Amém? Agora sim, vamos colocar em pé em nome de Jesus? Nós vamos orar pela família, minha esposa vai orar. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua igreja, Senhor, como igreja diante do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada família aqui representada, cada vida aqui representada. O Senhor conhece cada coração, ó Deus, que o Senhor possa estar levando, Senhor, do seu conforto, do seu renovo, ó Deus, que cada um de nós, Senhor, possamos sair daqui transformados, ó Deus, pelo poder da Sua palavra, com o nosso ânimo, Senhor, renovado, Senhor, por Ti. O Senhor possa estar abençoando cada lar, Senhor, que está nos assistindo neste momento. Derrame, Senhor, das Tuas bênçãos, derrame do Seu cuidado. Supre, Senhor, a necessidade do Seu povo. Supre, Senhor, a necessidade da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os nossos filhos, a nossa família, Senhor, guardando e livrando de todo mal. Nós pedimos, ó Deus, por aqueles que têm sofrido, ó Deus, com esse vírus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estar visitando, Senhor, cada um, que o Senhor possa estar curando e restaurando para a Tua glória, Senhor, que nós possamos, Senhor, testemunhar de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor irá fazer no meio do Seu povo, que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando de cada coração, que cada um de nós possamos a cada dia, Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, viver uma vida, ó Deus, que glorifique o Seu nome. Fortaleça o Seu povo, fortaleça a Sua igreja, Senhor. Que o Senhor realmente, Senhor, venha ser a cada dia o nosso primeiro pensamento. Que a cada dia, Senhor, nós possamos acordar com o desejo de estar na Tua presença, de viver uma vida, Senhor, que glorifique e exalte o Seu nome. Nós Te louvamos e Te bendizemos pelo privilégio que temos de, como igreja, de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nos leve debaixo da Sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, e com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, por gentileza, não faça aglomerações, tá? A gente está pedindo, depois vai voltar ao normal. Tenha uma semana abençoadíssima. Deus te abençoe, vai em paz, viu? Até mais.